Fala pessoal, começando mais uma aula aqui no Viva no Comando e hoje vou trazer para vocês 5 hábitos para atingir a sua liberdade financeira. Para você que está chegando agora, ainda não é inscrito, se inscreve aí no nosso canal, acompanha as nossas aulas, manda para alguém, compartilha, já curte esse vídeo, porque isso nos ajuda bastante aqui a produzir conteúdo de qualidade para vocês, certo? Como vocês sabem, eu sempre gosto de fazer aulas objetivas, por isso eu gosto dos 5 passos, 5 pontos, nesse caso, 5 hábitos, para facilitar o seu aprendizado e você conseguir praticar, né? Não só aprender, mas praticar isso e conseguir realizar o seu objetivo. Então vamos lá, 5 hábitos para atingir a sua liberdade financeira. O primeiro ponto, né, o primeiro hábito, é você fazer um planejamento para começar a viver de renda. Tudo que você vai fazer na sua vida é preciso haver um planejamento, tá? Não dá para, por exemplo, você fazer uma viagem, eu vou viajar daqui que eu falo, né, região, o lugar que eu moro, que é Goiânia. Não dá para viajar de Goiânia para São Paulo, sem fazer um planejamento. Quanto tempo eu vou gastar, de que eu vou, quanto eu vou gastar, né, para poder fazer essa viagem, tudo isso requer um planejamento. Então, para você atingir a sua liberdade financeira, não é diferente, né? Quanto eu vou investir, quanto tempo isso vai demorar, o que eu vou precisar fazer para atingir a minha liberdade financeira. Então, o primeiro passo é ter esse hábito. Isso você pode levar para as outras áreas da sua vida, como eu estou dizendo. Se você quer angariar uma carreira profissional melhor, você precisa de planejamento. Se você quer ter uma família, você precisa de planejamento. Tudo isso envolve planejamento. Então, para atingir a liberdade financeira não é diferente. Quais são os principais pontos no seu planejamento? São esses que eu citei. Quanto você vai precisar investir, em o que você vai precisar investir e por quanto tempo, tá? São esses 3 principais pontos. E através disso você vai conseguir ter uma simulação, tá? É uma previsão, até porque, né, a gente não sabe nem se vai estar vivo amanhã. Isso não pode ser utilizado como desculpa para que você não faça nada da sua vida ou só faça besteira, mas, de fato, não dá para consolidar uma previsão, né, um objetivo concreto de que daqui a X anos você vai conseguir a sua liberdade financeira. Pode vir antes, como pode vir depois, como também pode não acontecer, tá? Isso é absolutamente normal. Porém, você fez alguma coisa, tá? Eu costumo brincar muito que o tempo ele é inevitável, ele sempre vai passar, você fazendo alguma coisa ou não. Então é melhor você chegar daqui a 20 anos, e olha, pelo menos eu tentei, pelo menos eu fiz, né, e não aconteceu, do que daqui a 20 anos você ficar com arrependimento de não ter feito nada e de fato não ter conquistado nada. O segundo ato para você atingir a sua liberdade financeira é trabalhar, né? Tem muita gente que acredita que você consegue ficar rico da noite para o dia, de que com apostas você vai ficar milionário, né? O que mais a gente vê, especialmente nessa época de apostas esportivas, né? As famosas bet, dos tigrinhos da vida, são pessoas que de fato fazem um bom dinheiro, mas eles perdem da noite para o dia também. Por quê? Porque faltou planejamento, faltou educação financeira, faltou conhecimento para multiplicar esse patrimônio. Existem muitas histórias, inclusive, de pessoas que ganham na loteria e perdem tudo em pouco tempo, de pessoas que recebem heranças, né? Enquanto uns multiplicam e fazem de milhões, bilhões, tem outros que em poucos anos conseguem detonar tudo que foi construído em gerações, tá? Então é necessário que você sim saiba trabalhar, você precisa trabalhar, se desenvolver, porque é só isso que faz com que o seu patrimônio cresça e ele te proporcione lá na frente essa liberdade financeira. Quando eu falo de investimentos, para quem acompanha o Viva no Comando há mais tempo, sabe que o investimento ele é só um multiplicador. Então, se você não coloca nada para ser multiplicado, você pode saber o melhor tipo de investimento, que te pague em 100% ao dia, né? É melhor você ter aí 15 mil reais por mês para investir a uma taxa de 1%, do que ter um investimento aí que vai te dobrar 100% todos os meses e não ter nada para investir aí 100 reais por mês. Tá? Primeiro, porque não vai existir esse investimento que dobra o seu capital, né, e que te garanta de fato esse retorno de 100%, e também você não vai ter tempo para poder trabalhar, porque geralmente esse tipo de aposta, né, te demanda muito tempo, muita ansiedade, e você não consegue de fato fazer acontecer até o final do seu planejamento. Então, trabalhe, se desenvolva, e também um ponto importante nesse segundo ato é se inspirar em pessoas que conquistaram aquilo que você quer. Eu falo inspirar, não invejar, tá? A gente precisa se alegrar com as conquistas dos outros. E se inspirar é saber o caminho que aquela pessoa tomou,
Quais foram as dificuldades que ela enfrentou? Porque a gente está aí numa era, né, principalmente em rede social, em que só se posta as coisas boas, só se postam as vitórias, só se postam o estourar dos champanhes, mas o background da coisa, atrás do palco, né, abaixo do ringue, ninguém posta porque é feio, né, e a pessoa não quer demonstrar as fraquezas. Mas, de fato, todos que chegaram a algum lugar, eles tiveram dificuldades, e essas dificuldades fizeram eles chegar onde chegaram, né? O sucesso em si, apesar de ser subjetivo, mas ele passa muito mais por decisões corretas nos momentos difíceis do que oportunidades positivas, oportunidades de crescimento. Tá? Então, se nos momentos difíceis você tomar decisões corretas, o seu negócio ou o seu projeto de liberdade financeira tende sim a dar certo. O terceiro hábito é você evitar dívidas que atrapalhem a construção do seu patrimônio para a liberdade financeira, tá? Por que eu disse vírgula que atrapalhe a conquista, né, o aumento, a consolidação do seu patrimônio? Porque existem dívidas e dívidas. Existem dívidas que, de fato, não fazem o menor sentido, tá? Dívidas de que você atropelou o seu orçamento, de que você consumiu coisas que não te trazem nenhum tipo de benefício. E existem dívidas que, de fato, você consegue pegar um dinheiro, produzir através daquilo, e no futuro conseguir quitar, às vezes, né, dependendo da carência, aí que é o normal que grandes empresas fazem, você não chega a pagar nenhuma parcela, você simplesmente produz e já quita com aquele valor. Então, dívidas que atrapalham a construção do seu patrimônio, elas são totalmente prejudiciais e te tornam escravos, porque quando você tem dívida, você não pode parar de trabalhar, você vai estar sempre patinando, né? Não adianta ter nenhum tipo de investimento, porque não existe investimento que pague mais do que aquilo que a dívida toma do seu patrimônio, tá? E que fique bem caro mais uma vez. Dívidas que atrapalhem a construção do seu patrimônio. Ah, Rafael, sempre ouço, né? Ah, fazer a dívida lá da minha casa própria, isso é dívida que atrapalha? Claro que não. Né? Você está construindo patrimônio. Ah, mas eu estou pagando mais do que o valor do imóvel, no final vou pagar 2 vezes a mais. Foda-se, você está construindo patrimônio, isso vai valorizar, né? Você está gastando a mais? Tá, mas é uma coisa que precisa, é uma coisa que você tem que fazer. E, de fato, é melhor você chegar no final aí de 20 anos com um imóvel, né, do que você ficar sendo esse youtuber aí de continhas e continhas, né, aquele amigo que está sempre na mesa ali do bar, sempre criticando os outros, mas nunca faz nada. E em 20 anos alguém pagou 2 imóveis, mas pelo menos tem um, e você passou 20 anos, só criticou os outros e não tem nada, não construiu nada. Tá? Então, evite dívidas, vírgula, que fazem atrapalhar a construção do seu patrimônio. O quarto hábito para você atingir a sua liberdade financeira é gastar menos do que você ganha. Eu sei que isso é muito clichê, mas é o que de fato não acontece. A gente fala e as pessoas não fazem. Ah, Rafael, mas é difícil. Sim, é difícil, mas você precisa sempre tentar. Tá? Você largar isso, eu não consigo, não fazer planejamento para que isso aconteça, não se policiar com as coisas que você gasta. Tem muitas vezes que eu pego consultorias pessoais de orçamento, né? Pessoas que precisam de ajuda, e muitas vezes a pessoa não sabe nem o que ela ganha, né? Que geralmente é o salário fixo do mês, ela não sabe nem o que entra na conta dela, porque ela não olha nem o contra-cheque, que dirá o que ela gasta. E aí assim, não, eu controlo pelo meu cartão de crédito. Se você não olha nem o seu contra-cheque que você recebe, não vem mentir para mim que você olha o seu cartão de crédito, você só vai pagar o valor final. Então você não está preocupado. E essas coisas, sim, atrapalham a sua liberdade financeira. Porque gastar mais do que você ganha não sobra para investir. E se não sobra para investir, você não vai construir patrimônio. Se você não constrói patrimônio, a liberdade financeira vem de onde? Porque a liberdade financeira é você viver daquilo que seu patrimônio te proporciona. Tá? Não tem como você ser livre financeiramente se não for por uma renda passiva do seu patrimônio. Então, gastar mais do que você ganha vai atrapalhar todos os seus planos. Ah, Rafael, mas hoje eu não consigo. Beleza, faça o planejamento, que é o primeiro hábito. Então comece, daqui 5 anos eu consigo. Comece daqui 5 anos, mas comece, faça alguma coisa. No final, se não deu certo, pelo menos você tentou. Tá? E aí quando as crises vierem, quando as coisas acontecerem ruins para todos, você pelo menos vai sofrer um pouco menos, porque você já tem um dinheiro guardado, você já tem um patrimônio construído. Tudo isso facilita. E o quinto hábito para você finalmente conquistar a sua liberdade financeira é se pagar primeiro e comprar ativos que te gerem renda, tá? Como eu disse no hábito anterior,
Para você conseguir a sua liberdade financeira, você precisa ter uma renda passiva. Então, naturalmente, você precisa de um patrimônio que te gere renda. Vou dar um exemplo, tá? Isso não é indicação de investimento, é só um exemplo. Uma pessoa que tem um apartamento alugado. Aquele apartamento ele valoriza, no caso do imóvel até um certo ponto, e você recebe o aluguel, certo? Ou seja, a renda passiva daquele patrimônio que você construiu. Então, esse é um exemplo de um patrimônio, de um ativo que te gere renda. Existem outros? Milhares, tá? Isso é você quem vai descobrir, dependendo da oportunidade da sua região, da sua faixa etária, do seu tipo de conhecimento. Mas, se você constrói patrimônio que não vai te gerar renda, a sua liberdade financeira não vai vir. Por quê? Porque você vai ter que dilapidar o seu patrimônio lá na frente para poder viver da sua renda. Vou dar um outro exemplo, mais uma vez. Nesse caso não é indicação, nesse caso não é crítica do investimento. Mas uma previdência privada, por exemplo. Você paga durante anos e acumula um montante. E depois esse montante vai ser distribuído para você durante um par de anos, certo? E aí você tem que torcer para morrer quando aquele dinheiro ali que o banco vai te pagar de volta acabar. Porque se ele acabar e você ainda não morrer, você vai ficar amigo. Não tem como isso ser caracterizado como um investimento que gera renda, tá? Você consegue viver dessa renda. Seria a mesma coisa de você construir um imóvel, ou seja, você colocando tijolos ali todos os meses, e aí depois de construído, você se aposenta e começa a vender os tijolos. Uma hora esses tijolos vão acabar. A previdência privada, ela é basicamente isso, tá? Então você usa do patrimônio. A renda passiva não é usar do patrimônio, é usar o que o patrimônio proporciona. Né? O patrimônio ele vai sempre continuar sendo aumentado, né? Sendo valorizado. Então, compre ativos que gerem renda e pague-se primeiro. É como se fosse uma conta. Tem muita gente que fala, né? Ah, se eu não fizer um financiamento, se eu não fizer uma dívida, eu não consigo construir nada, porque se eu não tiver uma parcela para pagar, que seja isso, mas faça alguma coisa. Né? O ideal é esse? Não, mas se esse é o último caso, por quê? Você é o seu primeiro ativo. Você é quem está construindo esse patrimônio. Então, é como se você devesse para si mesmo. Não investir o que sobra, mas colocar de acordo com um planejamento de orçamento, o que eu consigo investir que não vai atrapalhar a minha qualidade de vida, porque é um investimento de longo prazo, você precisa ter qualidade de vida, senão ele não se mantém. Então, o que eu vou precisar? R$500, R$200, R$100, eu recebi o meu salário, recebi ali o que eu tenho de trabalho laboral todos os meses, já se paga, já faz o seu investimento e o restante você vai pagar as outras contas de acordo com esse planejamento, certo? Então, esse é o último, o quinto e último hábito para você atingir a sua liberdade financeira. É óbvio que tudo isso demanda tempo, tem inúmeras variáveis, mas são coisas que, se você analisar, como eu disse, inspiração de pessoas que chegaram lá, esses hábitos sempre estiveram presentes na vida dessas pessoas, certo? Então é isso, finalizando a nossa aula, espero que vocês tenham gostado. Para você aí que acompanhou e não é inscrito, se inscreva, curta, compartilhe, comente se ficou alguma dúvida, porque isso nos ajuda a produzir ainda mais conteúdo de valor e transformar a sua vida financeira. Então é isso, mais uma vez muito obrigado e a gente se vê na próxima aula.